Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Descomplicando Penal. Hoje vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Teoria do Crime. Se você não assistiu o primeiro vídeo, já clica aqui em cima e assiste o vídeo de introdução à Teoria Geral do Crime que eu gravei na semana passada, tá bom? Para você entender aí os conceitos básicos iniciais, tá joia? Para conhecer a Teoria Geral do Crime. Então galera, seguinte, na primeira aula, lá na aula de introdução, nós aprendemos aí que a Teoria Geral do Crime, a teoria do crime, ela nada mais é do que a análise dos pressupostos para reconhecer e aplicar determinada punição por uma ação, tá joia? Então, também aprendemos que a teoria geral do crime é o principal tema de estudo da dogmática penal. Tratamos também dos conceitos de crime, o conceito legal, o conceito material e o conceito analítico de crime. Tratamos aí também das teorias aplicadas para conceituar analiticamente o crime, a teoria bipartite, tripartite, tetrapartite e pentapartite, beleza? Então, nós aqui nesse curso vamos trabalhar com a teoria tripartite, que vamos iniciar hoje a análise do primeiro elemento, tá bom? O primeiro elemento da teoria tripartite de crime, o fato típico, beleza? Então, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal agora, deixe seu like, ative as notificações, aperta o sininho aí para você receber toda semana a continuidade desse curso aí. No final de cada curso, nós resolvemos umas questões. No primeiro curso, no primeiro vídeo, resolvemos as questões e nesse também vamos resolver, tá bom? Então vamos lá. Antes de tudo, antes de iniciarmos, eu quero que vocês entendam a teoria do castelo de cartas. A teoria do castelo de cartas é o seguinte: você tem que entender que para que ocorra, para que reconheça o crime, tem que haver um completo daqueles elementos ali. Eu quero que você imagine esse topozinho, esse triângulozinho como o crime, a cereja do bolo. A cereja do bolo, né? O crime. Mas para que a gente chegue nessa pontinha do castelo, nós temos que reconhecer os outros e ter as outras bases ali para conseguir completar o crime, para conseguir completar o castelo. Essas bases vamos chamar dos elementos que constituem o crime: fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Esses três elementos básicos aí para a teoria tripartite, tá joia? Conceito analítico de crime. Dependendo do tamanho do castelo, terá outros elementos de subbase, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se nós tirarmos qualquer um dessas subbases, seja os subelementos do fato típico, seja os subelementos da antijuridicidade, seja os subelementos da culpabilidade, o castelo irá ruir. Assim como o crime deixará de existir, não estará caracterizado o crime, beleza? Então, eu quero que vocês entendam isso, o conceito de crime, a teoria de crime dessa maneira, para que assim vocês possam entender aí a teoria do crime com mais facilidade e a sua incidência e seus respectivos elementos, beleza? Então, vamos agora adentrar dentro. Vamos agora dar início então aí ao fato típico, beleza? Vamos lá, gente. Fato típico, nós aprendemos na primeira aula que é o primeiro elemento constitutivo do crime, beleza? Fato típico. O que é fato típico? Vamos conceituar o fato típico. Fato típico é a atitude descrita em lei como proibida, que tem como os elementos a conduta, a tipicidade, o nexo de causalidade ou nexo causal e o resultado. Esses são os quatro elementos aí que constituem o fato típico, beleza? Então é qualquer ação humana proibida em lei que tem esses elementos. Show de bola? Então já conceituamos aí fato típico. Agora vamos trabalhar dentro dos elementos do fato típico. Vamos começar pela conduta, beleza? Conceito de conduta. Conceito de conduta é o seguinte: conduta é qualquer ação ou omissão humana, consciente e voluntária, com uma finalidade dirigida a um propósito, beleza? Então, isso aí é conduta. Vou explicar agora cada partezinha da conduta, cada palavrinha, cada elemento que eu falei aí dentro da conduta, beleza? Ação. Primeiro a gente tem que partir do que é ação. Professor, ação é agir.
Muito bem, ação é agir, também concordo. Só que se colocar lá agir dessa maneira, isso é muito abstrato, né, gente? A gente tem que colocar a conduta específica ali para poder punir alguém. Então, como eu disse no primeiro vídeo, a teoria do crime ela não nasceu como está, ela foi evoluindo de acordo com a evolução da própria sociedade. Então, a teoria antigamente para conceituar a ação era a teoria social para explicar o que era ação. Então, para a teoria social, a ação era toda atividade humana, social e juridicamente relevante, segundo os padrões da sociedade à época. Tá bom? Só que isso não é interessante, não resolvia, não era suficiente aí para conceituar a ação, porque dava muita margem aí para discricionariedades e arbitrariedades, ficava muito subjetivo. Porque uma pessoa, imagina um juiz que era muito antigo, ia julgar um caso conforme a sua época e não conforme os ditames ali da realidade da época do fato, beleza? Então isso geraria uma discrepância muito grande. E depois disso, então, foi criada outra teoria da ação, a teoria causal ou clássica. Que era ação para a teoria causal ou clássica? É qualquer ação humana capaz de surtir uma modificação no mundo. Mas, pela própria explicação do que é ação para a teoria causal, ela já é insuficiente, porque nem todas as ações elas geram uma modificação no mundo externo, geram um resultado, como por exemplo os crimes formais. Os crimes formais não necessariamente requerem um resultado. O resultado vai, se houver, será um mero desdobramento ali da conduta, tá bom? Não é necessário para a caracterização do crime, os crimes formais aí. Então não é necessário uma modificação do mundo. E também só servia para os crimes materiais, são aqueles crimes que deixam vestígios, tá bom? Então, em 1930, ali por volta de 1930, década de 30, o alemão Hans Welzel criou a teoria da ação denominada finalismo, tá joia? Como eu disse no primeiro vídeo, se você assistiu o primeiro vídeo, o finalismo ele migrou ali a análise do dolo e da culpa do agente, da culpabilidade para a conduta prevista aqui no fato típico, beleza? Então a análise será feita aqui do dolo e da culpa aqui no fato típico, depois da teoria finalista da ação. Beleza? O que então diz a teoria finalista da ação para conceituar a ação? Para ela, a ação é qualquer atitude humana com uma finalidade objetivada. Isso é o conceito de ação com a teoria finalista. Ou seja, tem uma finalidade, um objetivo, um propósito àquela ação. Como, por exemplo, uma pessoa que compra uma arma de fogo para efetuar um assalto, por exemplo. Ela comprou aquela arma de fogo com uma finalidade, a finalidade de efetuar o assalto. Se eventualmente ela vier a executar esse assalto, ela vai ser punida pelo crime de roubo, né? Mas se ela não vier a executar esse assalto aí, ela só pode ser punida pelo que ela já praticou. Então, ela vai ser punida pelo porte ilegal que seja de arma de fogo. Tá joia? Então, a teoria finalista da ação migrou da culpabilidade para o fato típico, para a conduta, a análise do dolo e da culpa. Então, a conduta pode ser dolosa ou pode ser culposa, de acordo com a teoria finalista da ação. E a teoria finalista da ação, galera, é a teoria que é aplicada no nosso Código Penal. Essa teoria aí foi incrementada pelo Código Penal, como eu falei no primeiro vídeo, foi incrementada em 1984. Em 1984 ela foi incrementada aí na legislação do Código Penal, na parte geral, houve uma reforma na parte geral do Código Penal e foi introduzida então aí a teoria finalista, beleza? A teoria finalista foi criada por Hans Welzel e a causal, gente, ou clássica, ela foi criada por Franz von Liszt. Essa teoria dominou o século XVIII, tá joia? Século XVIII, século XIX, por um bom tempo. Foi criada por Franz von Liszt. O nome é idêntico àquele músico famoso, tá bom? Então, Franz von Liszt, criador do causalismo, Hans Welzel, criador do finalismo, beleza? Então,
nós adotamos a teoria finalista, vamos agora analisar os demais elementos aí da conduta. Já que sabemos o que é ação, vamos agora falar o que é consciência. Consciência, gente, nada mais é do que a capacidade de determinar-se, tá bom? É a capacidade de tomar atitudes, de tomar decisões ali conforme a realidade que está posta, beleza? Isso é consciência. A consciência é importante porque a pessoa tem a capacidade livre de pensamento, de poder decidir o que fazer e o que não fazer, beleza? Então, se não houver consciência, professor, não existirá crime? Sim, não existirá crime e o castelo de cartas virá, tá bom? Por ausência do elemento consciência. Quando que não há consciência, professor? Nos seguintes casos. Não há consciência quando o agente pode estar hipnotizado. A hipnose é uma causa de inconsciência, tá bom, gente? Então, se o agente está hipnotizado, ele não pode ser punido por ausência de consciência na conduta. A consciência também pode ser excluída quando a pessoa está medicamentada. Ela está dopada ali de forma fortuita. Olha o que eu falei, de forma fortuita, porque se for voluntário, ela não será eximida da sua responsabilidade. Ela estará consciente, ela sabia que tomou para aquela finalidade. Aí temos aquela ação deliberada na causa, tá bom? Ela fez aquilo com a finalidade. Ela tomou medicamento com a finalidade de perder a consciência e cometer aquele ilícito. Ela tinha essa vontade, então ela vai responder, tá bom? Por esse fato. É o mesmo caso de quem toma cachaça, bebida alcoólica e vai para cometer o delito. Ah, mas eu estava embriagado. Mas você se embriagou voluntariamente? Sim ou não? Sim, então você responde. Fortuitamente, não foi obrigado, alguém ameaçou ele, etc. Aí ele não pode também responder por isso, tá bom? Mas aqui nesse caso ele vai estar inconsciente se for uma dopado, estiver dopado por medicamentos, ali uma metadona, um mertazapina, né? Zolpidem, se ele tiver aí tomado esses medicamentos de forma fortuita, perder a sua consciência, ele não será responsabilizado por ausência de consciência. Outro exemplo é o sonâmbulo. O sonâmbulo também não tem consciência, então ele também não pode ser responsabilizado nesse caso, por ausência de consciência, porque a sua conduta não teria consciência. O outro elemento, já falamos então da ação, já falamos então que ela tem que ser consciente e ela tem que ser voluntária. Já a voluntariedade é aquela capacidade que o agente tem de poder agir sem ser coagido. Ninguém está coagindo ele ali, obrigando ele de forma violenta que seja a fazer aquilo ali, tá bom? A voluntariedade, ela tem que ser livre, é a própria liberdade em si. O agente pode fazer de forma com que ele tenha aquela vontade, não está sendo obrigado por ninguém, coagido por ninguém, tá bom? Quais são as causas que excluem a voluntariedade? A voluntariedade, ela é excluída com a coação física irresistível. O que é a coação física irresistível? É aquele caso em que os assaltantes chegam no banco, pegam o gerente e colocam uma arma na cabeça do gerente e falam: me dá a senha do cofre, senão eu vou te matar. Ele está sofrendo uma coação física, direta, irresistível. Se ele não deu a senha do cofre, ele vai morrer. Ele pode ser responsabilizado pelo crime de roubo ali também? Não pode, porque ele estava sendo coagido fisicamente. A coação física exclui a voluntariedade. Então, morre a conduta por ausência dos seus elementos, tá bom? Não há voluntariedade do agente. Outra forma de excluir a conduta, os atos reflexos. Atos reflexos, professor? O que é isso, atos reflexos? Os atos reflexos, eles são um meio de excluir a conduta. Da seguinte maneira, o agente, ele sofre uma cócegas, por exemplo. Ele está de costas, sofre umas cócegas ali na barriga e ele, por reflexo, dá uma cotovelada em quem está dando ali, fazendo as cócegas nele. Essa cotovelada vem a atingir o olho dessa vítima e essa vítima vem a ficar cega. Ele pode ser responsabilizado por crime de lesão corporal? Não pode, porque ele não foi voluntário, ele não tinha aquela vontade, ele simplesmente se assustou,
foi um ato reflexo. O ato reflexo exclui também a voluntariedade, beleza? Então, por ausência de voluntariedade, não estará caracterizado aí a conduta também. E, por fim, aí nós temos também que ter a exteriorização do pensamento. A exteriorização do pensamento é quase que autoexplicativa. Basta, então, aí que o agente exteriorize essa vontade, ele exprima a sua vontade ali daquele resultado criminoso. Então, o agente pode ser punido, beleza? Não pode ser punido caso fique somente num plano das ideias, na cabeça do agente. Ele não pode ser punido pelo que ele pensa, mas sim pelo que ele faz, tá bom? Então, somente pode ser punido pelo que ele faz. A exteriorização do pensamento é um requisito necessário para a caracterização do delito. Outra forma de excluir aí a voluntariedade é a força irresistível, tá bom? A força irresistível é aquela força pode ser força da natureza ou pode ser uma força de terceiros. Força da natureza, imagine o seguinte fato: uma tempestade ali com ventos muito fortes acaba por arremessar uma pessoa sobre a outra, essa outra pessoa vem a sofrer lesões corporais, quebrando seu braço, por exemplo. Essa pessoa que foi arremessada não pode ser imputada a ela aí o crime por ausência de voluntariedade. Foi um caso fortuito aí, foi uma força da natureza, tá joia? Mas também pode ser provocado por terceiros, como por exemplo, uma pessoa que é atropelada e eventualmente vem atingir outra pessoa e machuca essa outra pessoa também. Foi provocado por terceiros, mas não foi voluntário. Então exclui também a voluntariedade aí, não pode ser imputada a essa que foi atingida, que foi usada como meio para machucar o terceiro, tá bom? Então não há voluntariedade nesses casos aí, não existe também a conduta, beleza? Outra coisa, agora, já que encerramos aí a conduta, temos que falar da omissão penalmente relevante. A omissão, quando que a omissão será penalmente relevante para nós? Bom, a omissão será penalmente relevante quando o agente tiver o dever jurídico de agir. O que é dever jurídico de agir, professor? Seguinte, o dever jurídico de agir é quando o agente por lei ou por contrato assumiu a responsabilidade ou pelas circunstâncias ele assumiu a responsabilidade de evitar o resultado, tá bom? Como por exemplo, nós podemos usar aí o policial. O policial, ele deve ter o dever ali, duty, né? Duty, de evitar aquele resultado. Imagina o seguinte caso: o policial está ali dentro da sua viatura descaracterizada, aquela viatura paisana, né? Dentro do carro, parou ali para poder comer um McDonald's no estacionamento. Ele está comendo seu McDonald's e acaba por presenciar um assalto a uma pedestre. Ele vê ali o assaltante chegando, empunhando a arma e tomando o celular da vítima. Só que ele não faz nada, ele fala: deixa pra lá, tô no meu horário de almoço. Existe isso, gente, para policial? Não existe. Ele não pode agir dessa maneira. Ele será responsabilizado aí pelo crime de roubo também, porque ele tinha o dever jurídico de evitar o resultado. Então, ele vai ser responsabilizado por omissão, tá joia? Aonde está prevista no código a responsabilização por omissão? A responsabilização por omissão, gente, está no artigo 13, parágrafo 2º. Vamos ler o que está dizendo aí o artigo 13, parágrafo 2º? Seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A: tenha por obrigação cuidado, proteção ou vigilância. A linha B: de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. É o caso do garante, né, gente? É o caso da babá. Se você contrata uma babá e a babá eventualmente deixa a criança sozinha na banheira, dentro do banheiro, essa criança vem a falecer, essa babá vai responder pela morte daquela criança, pelo aquele homicídio, tá bom? Porque ela tinha o dever ali de evitar o resultado. Joia? E a linha C é aquele que, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Isso aqui, galera, é aquele caso do nadador profissional que chama o seu amigo que não sabe nadar muito bem, sedentário, para atravessar o lago. Vamos imaginar aqui o Lago Paranoá aqui em Brasília. Aqui em Brasília temos o Lago Paranoá. Imagina que esse nadador fala: não, vamos atravessar o lago para o amigo. Aí o amigo fala: pô, eu não sei, eu não sou muito tão praticante de esportes assim e tal. Aí o nadador fala: não, vamos, cara, qualquer coisa eu te salvo.
eu consigo levar você para Marte. E ali vão os dois nadar. Só que o amigo em algum momento tem uma câimbra, não consegue nadar direito e o nadador profissional não consegue salvá-lo. O nadador profissional criou aí o risco da ocorrência do resultado. Isso também, gente, pode caracterizar uma imputação objetiva, tá bom? A imputação objetiva que eu vou explicar em outro vídeo, tá joia? Outro vídeo, beleza? Mas aí você tá vendo aí as hipóteses de punição pela omissão, beleza? A omissão, ela pode se dividir em duas maneiras. Os crimes omissivos, eles podem se dividir em duas maneiras. Que maneiras? Os homicídios propriamente ditos. Quais são os homicídios propriamente ditos? São aqueles crimes em que há prevista a conduta omissiva lá no tipo, na parte especial de criminalização do crime, tá bom? Como, por exemplo, o artigo 135, que é a omissão de socorro. Lá ele fala especificamente da omissão, omitir socorro, blá 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 blá. Está escrito lá no crime de omissão de socorro, artigo 135. Está trazendo a conduta omissiva específica, beleza? Então é o crime omissivo próprio. Show de bola? E os omissivos impróprios é o que mais são cobrados nas provas. São os que mais são cobrados nas provas. Os homicídios impróprios são os mais cobrados nas provas e eles são aqueles que o agente tem o dever jurídico de agir, tá bom? Eles são os homicídios impróprios, ou também conhecidos como comissivos por omissão, beleza? Para reconhecer a aplicação desse crime, o juiz vai ter que aplicar aí o artigo 13, parágrafo 2º, para reconhecer aí a omissão, a punição pela omissão do agente, beleza? E essa omissão aí também pode ser conhecida como crime comissivo por omissão. As provas podem vir trazendo esse conceito aí também. É a mesma coisa, mas os crimes comissivos por omissão só são os homicídios impróprios, beleza? Estão dentro dos homicídios impróprios. Os próprios não existe comissivo por omissão, beleza? Então, já falamos aí sobre os crimes comissivos e omissivos, tá joia? Falamos sobre os elementos da conduta, tá bom? E vamos agora começar um pouquinho a falar sobre dolo, tá joia? O dolo, que é a finalidade, o desejo, tá bom? O desiderato do agente. Olha que palavra bonita. O desiderato do agente, tá joia? Então, galera, o desejo do agente é o dolo. O dolo, galera, o dolo é a essência da punição, beleza? Mas não será punido somente os crimes dolosos. Caso venha a punição também por crimes culposos, pode ser punido o agente por crimes culposos. Vou começar a tratar dos crimes dolosos. Os crimes dolosos, galera, é aquele que o agente tem a vontade de alcançar aquele resultado ou assume o risco para produzir aquele resultado, beleza? Eu já ouvi isso aí, tá onde? Artigo 18 do Código Penal. Se você abrir o artigo 18, você vai ver isso aí. O que é o dolo? O dolo é quando o agente existe no agente a vontade de alcançar aquele resultado delituoso. Ou ele assume o risco para alcançar aquele resultado delituoso. Como ele assume o risco? Vou explicar. Seguinte, existem várias teorias para explicar o dolo. As teorias aplicadas para a nossa legislação aqui no Brasil é a teoria da vontade e do assentimento. A teoria da vontade é aquela que o agente tem a vontade e a consciência, que eu expliquei ali na conduta, a vontade e a consciência de alcançar o resultado ali previsto como proibido, tá bom? Ou para alcançar o resultado ele usa de uma conduta prevista como proibida ali pela lei, tá joia? Então, a teoria da vontade é isso, o dolo, ela explica o dolo como a vontade do agente. E também aplicamos a teoria, no Brasil, a teoria do assentimento. O que é a teoria do assentimento para explicar o dolo? É o clássico dolo eventual. O agente conhece os riscos ali, tem a previsibilidade, a certeza daquele resultado ali que pode ocorrer, aquele resultado, e ele age com o seu desiderato, ignorando ali a ocorrência daquele resultado, a possível ocorrência daquele resultado. Ele tem certeza ali que vai ocorrer aquele resultado, mas ele não
é interessante, é o famoso foda-se. Pro dólar eventual, se você pensar que o cara pensou foda-se, vou fazer do mesmo jeito, ele agiu com dólar eventual. É o caso do cara que quer atingir uma pessoa, ele vê a pessoa ali com um grupo de amigos, mais 3 amigos, ele atira, pá, pá, pá. Ele sabe que ele não tem o preparo, a técnica para acertar somente o seu inimigo, mas ele não liga, ele não tá nem aí, ele foda-se os amigos dele, eu quero acertar ele, se eu acertar os amigos dele também, não tô nem aí. Então aí a teoria da vontade, ou a teoria do assentimento, ele aceitou ali a possibilidade de acertar os amigos e ignorou essa possibilidade, beleza? Aí tem outras teorias. A teoria da representação é quando a gente acredita que não é possível a ocorrência do resultado, beleza? Aí nós temos a inversão, a aplicação da culpa consciente como dolo, e essa teoria não é aplicada aqui no Brasil, tá joia, gente? Essa teoria da representação do dolo não é aplicada no Brasil, nós adotamos aí a culpa consciente, beleza? E também temos a teoria da probabilidade. Essa teoria é a teoria mais extrema do dolo. Por quê? Porque ela, para que exista o dolo, basta existir uma mera probabilidade da ocorrência daquele resultado. Uma pequena probabilidade já caracteriza aí o dolo do agente, beleza? Essa teoria também não é aplicada pela nossa legislação. Na próxima aula eu vou tratar de mais coisas sobre o dolo, tipos de dolo, elementos, dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau e etc, etc. Eu vou tratar na próxima aula. Agora nós vamos para as questões, tá bom? Senão não dá tempo aí pra gente continuar as questões. Vamos resolvendo essas questões de acordo com a aula de hoje, com o que eu falei hoje. Então vamos lá. Nossa primeira questão aí, galera, questão da Banca Vunesp, o cargo de procurador do município de São José dos Campos, em 2019. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. A afirmação, o dever de agir incube a quem, com seu comportamento anterior, criou o resultado da ocorrência do resultado, criou o risco da ocorrência do resultado. Alternativa A. Está expressamente previsto no CP essa afirmação? Está sim, né, galera? Lá no parágrafo 2º do artigo 13, em suas alíneas, na linha C, tá bom? Está previsto isso aí, mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Alternativa B. É a expressão supralegal da teoria da imputação objetiva? Supralegal não, né, gente? Acima da lei? Supralegal significa acima da lei, tá? Então, não é a expressão supralegal da teoria. E a C também nós podemos excluir, também tá a expressão supralegal da teoria da cegueira deliberada, também não tem nada a ver com a cegueira deliberada, né, gente? Que é uma teoria do Klaus Roxin, não tem nada a ver também. E a alternativa D, deriva da construção jurisprudencial consolidada em súmula do Tribunal Superior, também não, né, gente? Não existe súmula aí que traz esse teor aí, não, tá bom? De Tribunal Superior. Não com essa afirmação específica, somente a lei. E a alternativa E admite a aplicação da responsabilidade objetiva no direito penal. Responsabilidade objetiva não pode haver, né, gente? A gente viu aí que fere a tripartição do crime, tá bom? A responsabilidade objetiva. Já tem que haver aí a responsabilidade subjetiva, pelo que a gente queria. Nós adotamos a teoria finalista, beleza? Vamos para outra alternativa. Já essa questão número 2 aí, galera, a questão que é para promotoria estadual de Santa Catarina, o cargo de promotor de justiça em 2019. Os crimes omissivos próprios são os cujo tipo descreve a conduta omissiva de forma direta e, por isso, não é necessária a incidência do artigo 13, parágrafo 2º do CP. Gente, essa questão já havia respondido lá no meu Instagram. Se você me segue, você pode ir lá nos meus stories, nos destaques, e ver essa questão respondida lá. Mas ela está certinha, viu, gente? Exatamente aí nos crimes somente omissivos impróprios que é necessário a incidência do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Os próprios, eles já vêm descritos no tipo, como é o exemplo do crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. Beleza? Vamos para a próxima. Mais uma questão, galera, questão que caiu também para promotor, mas agora do estado do Paraná, tá bom?
Vamos lá. Sobre as posições especiais do dever de enfrentar o perigo, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A obrigação de enfrentar o perigo é absoluta? Lógico que não, né, gente? É só quando o policial ali, ou quem tem o dever jurídico de enfrentar o perigo, não coloque a sua vida em risco. Como assim não coloca a sua vida em risco? É o seguinte, quando... Imagina a seguinte situação, um policial, sozinho ali, à paisana, no seu dia de folga, presencia um assalto ali com 4 indivíduos fortemente armados. Ele tem o dever de agir sem colocar em risco a sua integridade física? Lógico que não, né, gente? 4 pessoas fortemente armadas podem derrubar ele ali facilmente. Ele com certeza está em desvantagem ali. Então não é absoluto, tá bom? Ele pode ali pedir reforços, etc. e agir, mas ele não tem o dever absoluto ali de agir, não. Alternativa B. O dever de agir para impedir o resultado está relacionado com a tipicidade dos crimes omissivos próprios? Não, né, gente? O dever de agir para impedir o resultado está ligado com os omissivos impróprios. E nós já falamos isso aí. Artigo 13, parágrafo 2º do CP. Beleza? Alternativa C. O policial e o bombeiro não são garantidores da não ocorrência do resultado. Até aí tá certo. Não tendo, assim, o dever de evitar o resultado. Corretamente, né, gente? O policial e o bombeiro, eles têm o dever de enfrentar o perigo. Isso não significa que eles vão evitar o resultado. Até porque eles nem têm controle, às vezes, do resultado ali. O resultado ocorre indiferente da vontade deles, tá bom? Eles têm o dever de enfrentar o perigo, mas o resultado, de evitar o resultado, não. Eles não são garantidores, tá bom? Então essa questão aí tá certinha, a alternativa C. Vamos para D. D. O dever de enfrentar o perigo não impede a exclusão da ilicitude por estado de necessidade. Galera, é exatamente o contrário. Impede a exclusão da ilicitude do estado de necessidade, porque ele tem o dever ali legal, jurídico. Ele não pode alegar o perigo ali como estado de necessidade, porque ele foi instruído, ele recebe o dinheiro para aquilo ali, o policial, o bombeiro que seja. E a alternativa é a mesma coisa. No caso, só mudou agora um bombeiro. Um bombeiro pode alegar estado de necessidade como forma de eximir de enfrentar um incêndio? Logicamente não, né, gente? Senão não existiria bombeiro, tá bom? Não era nenhum bombeiro era obrigado a tentar colocar sua vida em risco para salvar alguém. Tá? Já é por isso que eles recebem as gratificações, etc, para poder colocar a sua vida em risco. Infelizmente, necessariamente, eles têm que colocar a vida em risco e não podem alegar o estado de necessidade para excluir a sua responsabilidade. Show de bola? Então, a alternativa certa é a alternativa C. Agora, questão 4, galera, também caiu para a mesma prova de promotor de justiça do Paraná. Vamos lá. Em tema de dolo eventual, para qual das teorias abaixo nominadas basta que haja o conhecimento sobre a possibilidade de ocorrência do resultado para estar presente esta figura dolosa, ou seja, possibilidade, né? Então, nós vimos aí no curso algumas teorias para caracterizar o dolo eventual, tá bom? Então, nossa teoria adotada no Brasil é a teoria do assentimento, beleza? Mas aí fala sobre possibilidade de ocorrência do resultado. Então a gente já pode escolher teoria do risco, teoria do perigo desprotegido, teoria do perigo protegido. São outras teorias. Teorias usadas para diferenciar o dolo e a culpa, beleza? Aí restamos aí as alternativas A e B. A alternativa B fala sobre probabilidade, teoria da probabilidade. A teoria da probabilidade ela leva como critério é, o critério matemático de probabilidade de existir, de ocorrer aquele resultado. Existe, ele leva em conta o critério aí probabilístico, tá bom? Então a questão não trata disso, e sim a teoria da possibilidade. A teoria da possibilidade também é conhecida como teoria da representação. Então alternativa A, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 5, galera, questão da banca Sebrasp, ou antiga CESP, que caiu para técnico tributário, Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, no ano de 2018. Vamos lá. Considerando-se o conceito analítico de crime, exclui-se a conduta quando A. Presente coação moral irresistível? Não, né, gente? A coação moral, ela exclui a culpabilidade, já mata A. B. Presente caso fortuito e força maior? Interessante, né, gente? É o que eu falei lá no caso do acidente da natureza, que a pessoa é arremessada ali
na tempestade sobre outra e quebra o braço, etc. Então vamos separar isso aí. C. Presente doença mental do agente da conduta? Não, né, gente? A doença mental aí, ela vai ser analisada na culpabilidade também, tá bom? A D, presente coação física, seja resistível, seja irresistível. Se tivesse só irresistível, tava certo, porque a resistível não exclui a conduta, né? Então, até agora só temos certo aí a alternativa B e a E, presente embriaguez pré-ordenada. Também não, né, gente? A embriaguez pré-ordenada ela não exclui a conduta, porque se ela foi pré-ordenada com a finalidade ali de criar coragem ou para que o cara não fosse responsabilizado por ausência da conduta, então não exclui a conduta, tá bom? Somente se a embriaguez for fortuita, a joia não for querida pelo agente, tá bom? Então a alternativa correta é a alternativa B. Por fim, nossa questão de número 6, também da banca CESP-Sebrasp, caiu para oficial de justiça do STJ no ano de 2018, tá bom? Vamos lá. Acerca do crime doloso e do arrependimento posterior, julgue o item seguinte. Em relação ao crime doloso, o Código Penal adota a teoria da vontade para o dolo direto e a teoria do assentimento para o dolo eventual. Certinho, né, gente? A teoria da vontade ali, quando a gente quer, e a teoria do assentimento quando e a teoria do assentimento quando ele assume o risco de produzir o resultado, tá bom? Então, alternativa correta, beleza? Exatamente o que está previsto no artigo 18. E é isso aí, gente. Desculpa esse barulhinho aí atrás do fundo, é porque eu gravei isso aqui na varanda mesmo, as respostas. E vamos lá. Então, galera, se você gostou dessa segunda aula aí, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, aperte o sininho aí, compartilhe com seus amigos que são estudantes, que estão estudando para concurso, tá bom? Que estão estudando para OAB, que seja, ou estão na graduação mesmo, para que eles possam aprender um pouquinho mais aí com a gente, beleza? Vamos compartilhar o conhecimento. E outra coisa, eu queria pedir para vocês, se vocês tiverem dúvida, deixe as suas dúvidas aí nos comentários que eu sempre dou uma respondida, ou então vamos fazer um vídeo aí só com perguntas e respostas sobre direito penal, sobre esse curso, que aí vocês vão tirar a dúvida de vocês, ou poder sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso aí, galera, inscreva-se no canal, tamo junto, até a próxima aula.